Alô, você, aluno do sétimo ano da Rede Municipal de Ensino, e aí, como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo bem com você? Pronto aqui para a nossa Lesson 11, nossa 11ª aula à distância? Muito bem, pessoal. Nosso assunto de hoje será o Past Continuous, que na verdade é apenas uma mistura de dois assuntos que nós já tivemos aqui, tá certo? Nós já vimos o presente contínuo e na aula passada, na aula 10, nós vimos o passado do verbo to be. Então agora nós faremos aqui uma junção. É o que eu sempre digo a vocês. Passo a passo, é importante não perder nenhuma aula, porque as aulas depois vão apenas se completando, ok? Vamos lá. Então, past continuous. É importante que você saiba que o past continuous deve ser utilizado para se referir a uma ação que estava em andamento no passado, ou seja, já acabou. Algo que você fez ou alguém fez no passado, ok? Nosso primeiro exemplo aqui. Ela estava trabalhando ontem. Olha aqui. Lá na nossa aula sobre o presente contínuo, eu mostrei que eu deveria ter aqui um verbo to be, que é ser ou estar, e aqui o nosso ing, que é o nosso ando, endo, indo. E é exatamente o que aconteceu aqui, ó. Aqui eu tenho o verbo to be no passado. Qual é o significado do verbo to be? Ser ou estar. Então, ó, ela, meu pronome pessoal, estava, vai ser o verbo to be quando tiver em inglês. Eu tenho aqui o verbo normal com ing, certo? Então, ela estava trabalhando ontem. Veja, esta frase já acabou. Só vou usar o past contínuo para falar de coisas que já acabaram no passado, que não estão acontecendo mais, tá bom? Eu estava jogando no fim de semana. Então, eu sou o sujeito da frase, estava vai ser o verbo to be, jogar era o verbo, colocou ing, virou jogando, no fim de semana. Eles estavam conversando no restaurante. Eles, o meu sujeito, estavam, vai ser o verbo to be, conversando, o verbo conversar mais o ing, que aqui é o ando, e no restaurante. É muito importante que você tenha dominado o presente contínuo. Então, se você não se lembra deste conteúdo, vá lá para a aula 6. Reveja a aula 6. Nós tivemos a aula 6 com o presente contínuo. É importante que você lembre. Dê uma olhadinha, não custa nada. A aula rapidinha lá, tá certo? Agora, como vou formular aqui com o passado? Terei sempre sujeito, was ou were. Não lembra de was? Não lembra de were? Reveja a aula da semana passada, nossa aula 10. Foi sobre was e were. Então, ó, I was o quê? O verbo, seja o verbo que for, mais o ing. Tá bom? Por exemplo, o verbo trabalhar, work. I was working. Eu estava trabalhando. Dê uma olhadinha na aula número 6, caso não lembre, tá bom? Agora o nosso primeiro exemplo em inglês, tá certo? She was working yesterday. She was working yesterday. Vamos reconhecer aqui a nossa frase. Vamos desmanchar ela aqui, vamos entender. O que é que nós temos aqui no início da frase? O nosso sujeito. Aqui de azul nós temos o nosso verbo to be, que está no passado. Depois eu tenho um verbo normal, mais o nosso ing. E o complemento da frase que pode ou não vir, tá certo? Então, ela estava trabalhando ontem. She was working yesterday. Essa é a nossa frase do past continuous, do passado contínuo. Vamos lá. They were playing Call of Duty. They were playing Call of Duty. Deixa eu já adiantar para vocês que geralmente os meninos me perguntam muito nas aulas, professor, o que significa Call of Duty? Call of Duty pode ser traduzido como chamado de honra, certo? É um chamado de honra, você foi chamado para servir ao seu país. Lá acontece muito, eles têm essa ideia de você servir ao seu país é uma honra, que deveria ser assim no Brasil também, mas... They were playing Call of Duty. They were playing Call of Duty. Então, ó, eles estavam jogando Call of Duty. Ah, professor, como é que eu vou saber que aqui é estavam? Não sabe que aqui é estavam? Então você não viu a aula passada, não participou aí
da aula número 10. Lá eu estou explicando por que aqui é estavam, tá certo? Então, they were playing Call of Duty. Eles estavam jogando Call of Duty. Mais um. You were dancing so well yesterday. You were dancing so well yesterday. Vocês estavam dançando muito bem ontem. Vocês estavam dançando muito bem ontem. Algumas palavras vão ser muito comuns de você ver quando está falando em past continuous. Por exemplo, yesterday, que é ontem. Vá se familiarizando. Ó. Yesterday. Temos também last night, a noite passada. Last week, semana passada. Ok? Então, são palavrinhas aí que vocês têm que se acostumar, que estão me referindo a tempo, a coisas que já passaram. Yesterday, ontem, vocês estavam dançando muito bem ontem. Agora, nós veremos aqui a nossa forma negativa, mais uma vez, os nossos sujeitos. Agora, o was virou wasn't, were virou weren't. Por quê? Sabe por que não? A aula da semana passada. Vou lembrar muito aqui vocês, pessoal. Infelizmente, ainda é comum que vocês façam a aula só por fazer. E aqui é muito interessante que a gente faça aula para aprender. Então, domina mesmo. Assiste mais de uma vez. O vídeo está lá para isso. O vídeo está ali para você aprender, para você tirar dúvidas. Eita, não me lembro bem, professor, por que vira wasn't. Volta lá e dá uma olhada. Por que vira weren't? Volta lá e dá uma olhada. Com certeza você vai compreender e nunca mais vai esquecer se você rever novamente o vídeo. Então, I wasn't, mais o verbo to be, mais o ing. O mesmo exemplo que eu falei no começo. Se eu dissesse agora, I wasn't working, ficaria, eu não estava trabalhando. Por quê? Porque aqui é o verbo to be, no passado negando. Nossos exemplos ficam mais ou menos assim. He wasn't sleeping well. He wasn't sleeping well. Ele não estava dormindo bem. Pelo jeito aqui ele não estava mesmo, não. Então, ó, ele não estava dormindo bem. He wasn't sleeping well. Então, aonde era o was? Virou o wasn't, nosso verbo to be agora negando, e o ing continua no mesmo lugar, após o verbo. Tranquilo? Mais um exemplo. They weren't liking the class. They weren't liking the class. Eles não estavam gostando da aula. Olha aqui, ó, não esqueça que o meu verbo to be deve combinar com a pessoa. Se eu tenho aqui I ou terceira pessoa, eu uso was. Para todos os outros, were. Então, se eu vou negar, weren't. They weren't liking the class. Eles não estavam gostando da aula. Tranquilo? Outro exemplo. He wasn't studying. He wasn't studying. Ele não estava estudando. He wasn't studying. Ele não estava estudando. Estava assistindo desenho, ó. Estava assistindo até Pokémon. Então, ó, he wasn't studying. Lembra? O verbo to be combinando sempre com a pessoa. Nossa próxima forma agora é a forma interrogativa. Lembra? O verbo to be é um superverbo. Então, ele consegue negar a ele mesmo e ele também consegue fazer interrogação. Quando eu uso o verbo to be, não vou precisar do do nem do does. Posso fazer a pergunta com o próprio verbo to be. Então, olha lá. Ficou aqui a primeira coluna, o verbo to be. Na segunda, agora, o sujeito. Por quê? Porque agora o to be vem antes do sujeito para fazer uma pergunta. O verbo com ing continua da mesma forma e teremos uma interrogação. Ficando mais ou menos assim, ó. Was it raining? Was it raining? Estava chovendo? Was it raining? Estava chovendo? Então, aqui agora eu tenho uma pergunta. Só que quem pergunta quer uma resposta, é claro. Essa resposta é uma resposta de sim ou não. Então, tranquilo.
Só vou responder sim, estava, ou não, não estava. Então, como fica? Was it raining? Se eu quero responder que sim, yes, it was. Sim, estava. Yes, it was. Se eu quero dizer que não estava, no, it wasn't. No, it wasn't. Certo? Então, ó, foi uma pergunta simples de sim ou não. Basta eu responder com uma resposta curta de sim ou não. Então, foi uma pergunta simples de sim ou não. Basta eu responder com uma resposta curta de sim ou não também. Outra pergunta. Was he calling you? Was he calling you? Ele estava te chamando? Ele estava te chamando? Lembra só, hein? Quando eu vou traduzir, eu tenho que inverter novamente. Eu inverti aqui no inglês para fazer a pergunta, coloquei was na frente. Mas na tradução vai ficar: ele estava te chamando? Se a resposta é sim, yes, he was. Yes, he was. Sim, ele estava. Se a resposta é não, no, he wasn't. No, he wasn't. Até aí tudo bem, pessoal. Só que nem todas as perguntas são de sim ou não. Nem todas as estruturas vão ser de sim ou não. Nem todas as respostas podem ser apenas sim ou não. Vamos mudar aqui um pouco. Olha que coisa mais fofa. Tá certo? Então a pergunta agora é: What were they doing? What were they doing? O que elas estavam fazendo? Olha só. Eu não posso dizer agora yes, they were. Eu não posso dizer apenas sim, elas estavam. De forma alguma. Agora eu tenho que dizer que they were fighting. They were fighting. Elas estavam brigando, ou elas estavam fazendo qualquer coisa aqui que fosse. Então lembra, nem todas as perguntas poderão ser respondidas apenas com sim ou não. Você vai ter que entender aqui, interpretar a pergunta e ver o que eu estou querendo saber. Onde vocês estavam? O que vocês estavam fazendo? Com quem vocês estavam? Ok? Então, lê com atenção para você saber qual é o tipo de resposta que você vai ter que dar. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula aqui sobre o past continuo. É uma aula bem curta porque você vai complementar ela com a sua aula 6 e com a sua aula 10. É muito importante que você assista novamente a aula 6 e também a aula 10. Ok? Thank you for watching the video. I hope to see you here at next class and see you later.